aí, meu povo? Como é que vocês estão, hein? Estão bem? Vivos? Com saúde? É isso que importa. Estamos aqui no quarto mais amado do Brasil para a gravação de mais um vídeo do canal do Plano 7. No caso, me chamo Fábio, também conhecido como FB. O procedimento padrão, vocês já estão carecas de saber, e só deixando bem claro que as nossas camisas estão fazendo sucesso, hein? Se você quiser uma, nos procure na nossa página do Plano 7 Store, que temos promoções, preços variados, em questão de quantidades. Nos procure para você poder conhecer nossos modelos e saber os nossos preços. E estamos aqui também com os bonecos do dia. Nosso querido Batman e nosso querido Steve Rogers, Capitão América, que deixa saudade. Sempre, sempre. Mas o Sam está representando também como capitão, gente. Isso aí temos que admitir e tal. E o vídeo de hoje, em si, para já começarmos os trabalhos de não perdemos tempo, é uma situação em si que eu vou levantar. Foi me perguntado, devido a todo esse sucesso das séries da Marvel, muita gente, os personagens que o pessoal não conhece e tal, sim, muitos personagens novos vocês vão conhecer agora. Por exemplo, a Coração de Ferro, o Shang-Chi, no caso o personagem chinês, nem eu conheci esse personagem. Alguns outros personagens vão entrar primeiro em séries, aí não se sabe muito bem se vão entrar em filmes, Vingadores e tal. Eu acredito que a maioria deles entra, até porque a Marvel costuma fazer essa situação de envolver todos os personagens, principalmente nos Vingadores. O Kang, por exemplo, muita gente não conhece o Kang, vai conhecer agora. A questão é o seguinte, que foi me levantar. A maioria desses personagens são ligados a HQs. Aí foi me questionado uma seguinte situação. FB, HQ é spoiler? Ou da Marvel, ou da DC Comics, eu não gosto. A pessoa em si que chegou a me levantar essa situação me disse que HQ era spoiler. Por quê? Aí eu perguntei o porquê. Eu não gosto muito desse negócio de HQ porque dá muitos universos paralelos, que você já falou. São muitas situações alternativas que fogem do que eu vejo nos filmes e nas séries. E eu me confundo, não entendo assim, essa logística das HQs de uma maneira geral. Até eu entendi o que a pessoa quis me dizer, muito pela falta de conhecimento. Esse vídeo aqui, eu vou dar dois exemplos. Por quê? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu poderia falar em si da série do Falcão ou Soldado Invernal, que eu vou fazer um vídeo específico até para repercutir o enredo da série e as possibilidades para frente, que ficou possibilidades muito boas em aberto, muito boas. Mas esse vídeo aqui eu ia, assim, até por lá atrás, lá no começo, na época do Plano 7 antigo, eu falava sobre HQs, até dava possibilidades, contava as HQs que eu estava lendo, tinha um quadro específico sobre HQs. Como o universo das HQs cresceu muito e fica muito complicado fazer uma junção de todos os conteúdos para falar, tem que saber fazer a divisão. Gente, eu vou dar um exemplo de cada aqui, mas só com o exemplo que eu vou dar da seguinte maneira: possibilidades que não foram feitas e que, se ou a Marvel ou a DC Comics tivessem feitos, tenho certeza que daria certo. Primeira delas, vou pegar da Marvel. Pera aí. Um dos livros, na verdade, esse aqui é um livro. A Morte do Capitão América. Gente, esse livro deu uma polêmica. Deu uma polêmica muito grande, porque não é nutelagem da minha parte. Até porque eu não consegui HQ. No caso desse aqui, mas tem HQ sim. Se eu não me engano, é da editora Panini. O preço em si da HQ, no caso o volume completo, deve estar em torno de R$80. Essa história aqui abrange o quê? Depois da Guerra Civil, quando o Capitão América é preso,
no caso, sentenciado. A quantidade de tempo que ele fica preso eu esqueci. Mas só que eu já falei isso lá atrás. Aqui abrange quando o Caveira Vermelha em si sabe da história dos clones. O que clones? No caso, o Steve Rogers não é na verdade um personagem só. Steve Rogers foi um sistema montado no prol de se criar super soldados. Sim, super soldados com a ajuda do soro, que vocês estão acompanhando na série do Falcão com o Soldado Invernal, aonde que esse soro pega uma pessoa simples e torna ela um super soldado extremamente forte. Só que, qual foi a confusão da parada toda? No universo das HQs, não foi criado apenas um Steve Rogers. Não. Foram criados vários Steve Rogers. Sim. Aí qual é o contexto desse livro aqui? O Caveira Vermelha descobre como você matar o Steve Rogers. Você vai dar spoiler do que você está falando, FB? Eu não li ainda o HQ ou o livro. Eu recomendo você ou ler HQ ou ler esse livro, porque o contexto disso daqui, no caso dessa história aqui, muda todo o contexto da Marvel por completo. Por quê? Aí vocês vão perguntar, FB, mas por que a Marvel não abrangiu essa história? Não sei. Sinceramente, não sei. Por quê? Essa história aqui, se fosse abrangida, teria que se fazer uma alteração. Por quê? A Guerra Civil, nas HQs, vem antes da história do Ultron. E a Marvel fez ao contrário. Fez o Ultron primeiro para depois fazer a Guerra Civil. E no caso, no meio dentre as séries, dessas sequências, tem essa história aqui, que é a morte do Capitão América. Aí vocês vão falar, mas se isso tivesse acontecido, o Sam não seria o Capitão América hoje em dia. Não. Tem a passagem para o Sam ser o Capitão América e tal. Mesmo nas HQs isso acontece. Isso aí não seria problema. Só que essa história aqui é muito importante. Muito importante. Aí vocês vão falar, mas é spoiler. Não, não é spoiler. Por que não é spoiler? É um universo, no caso, é um universo paralelo. É um universo paralelo que tanto a Marvel quanto a DC Comics abrange. No caso, a DC Comics se chama de Reino 1, Reino 2, Reino 3. Por que há esses universos paralelos? Dinheiro, para poder vender HQ. E, no caso, possibilidades variadas, para você ter a extensão da história, no caso de uma maneira diferente. E possibilidades de você incluir outros personagens ligados a determinadas histórias. Por exemplo, eu vou ter que falar porque todas as histórias já têm anos e anos e anos e anos. Na Guerra Civil, o personagem principal da Guerra Civil não é nem o Steve Rogers, no caso Capitão América e o Homem de Ferro. Não é, nenhum dos dois. O condutor de tudo é o Senhor Fantástico, devido a ele ter criado um Thor cibernético. Sim. Ele mata um dos aliados do Capitão América. Ou, assim, aconteceu a divisão, alguns heróis foram pro lado do Capitão e outros foram pro lado do Homem de Ferro. Mas o condutor dessa bagunça toda é o Senhor Fantástico. Para vocês entenderem. Na do Ultron, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o condutor da confusão inteira é quem? O Homem-Formiga. Por isso eu recomendo para vocês lerem HQ, para vocês entenderem o contexto da história de uma maneira mais ampla. Falando da DC Comics, para podermos abranger também, aonde que o Batman é o personagem principal, no meu ponto de vista. Por que o Batman é o personagem principal? Por ter a possibilidade de um leque de histórias muito grandes e não ficar preso numa determinada situação. Por exemplo, o Superman, muito preso a Krypton, muito preso às coisas familiares dele, com os pais dele e tal, muito preso a essa bagunça de história dele com o Brainiac, que é o tempo todo, essa coisa maluca e tal. Mulher Maravilha, muito presa à linhagem da história antiga dela,
as tretas todas que ela teve com a família dela, com a mãe, com as irmãs e tal, aquela coisa toda chata, só consegue ganhar um contexto melhor de história quando ela vem para a Liga da Justiça. O Batman não. O Batman em si, eu gosto do Batman porque o Batman tem uma sequência muito grande de histórias. Ah, mas o Batman é muito ligado ao Coringa. Não tanto. Não tanto. Por que não tanto? O Batman em si, existe uma série de vilões muito importantes e marcantes, diferente do Superman e da Mulher Maravilha. Por exemplo, Coringa, Pinguim, Charada, Duas Caras, Crocodilo, no caso, Ra's al Ghul. Sim, Ra's al Ghul é um... Eu acho que o Ra's al Ghul mais importante do que até o próprio Coringa. Quem acompanha Batman sabe. Aí eu escolhi uma história. Claro que se tivessem feito essa história, eu acho que ainda dá pra fazer e gastar grana. Porque essa história aqui é uma história teoricamente grande. E teria que, assim, se der na mão do Zack Snyder pra fazer, ele consegue. Claro que a história aqui é HQ, o Zeruela. Não tem o contexto ainda da história num filme, não aconteceu. Vou mostrar. Aqui, crianças. Silêncio. Sim, por quê? No caso aqui, essa história, ela é em duas partes. O que é o contexto dessa história? Essa história, sim, inclui Superman, Mulher Maravilha e tal. O Batman, ele começa a perceber que as coisas vão mudando em torno da cidade de Gotham e que fatos estranhos acontecem diretamente ligados a ele. Pessoas ligadas a ele são controladas e começam a ter atitudes estranhas, no caso, diferente do contexto normal, incluindo os heróis, como Superman, Mulher Maravilha, Flash, também tem Flash nessa história aqui, até o Robin também está na história. Com o tempo, o Batman consegue ligar uma coisa a outra. Só que, então, assim, eu vou dar só um spoiler rápido nessa história aqui, uma coisa estranha, vocês vão ver nesse mangá, ó, essa HQ aqui, Batman ligado, tendo um relacionamento com a Lois Lane. Estranho. Batman com Lois Lane, meio estranho. Mas, depois que o Batman consegue descobrir quem é o vilão da parada toda, a história abrange muito grande. Por isso, essa HQ aqui, junto com Corte das Corujas e Terremoto, são as 3 HQs mais importantes do Batman. Piada mortal também, senão eu vou esquecer. Por isso, gente, por isso que eu falo que dá pra se fazer boas histórias com HQs. Dá pra vocês entenderem HQs sem se preocupar com o que vocês vão ver em filmes e séries. Por isso eu recomendo que vocês leiam HQs. O universo das HQs é um universo muito importante, muito rico de conteúdo, de história, de tudo. Ah, mas se eu vou ver aqui, eu vou me confundir com o que eu ouvi no filme, na série. Não criem esse contexto de vocês. Vocês estão criando um contexto totalmente maluco, não faz sentido. Leiam HQs. Dá até pra gente termos conteúdo para podermos discutir. Bom, eu trago aqui os bonecos do dia de volta. Batman e Capitão América. Por quê? Continuem se inscrevendo no nosso canal. Curtam os nossos vídeos. Comentem. Senão, Dupla de 7 não vai crescer, caramba. Nos acompanhem no Facebook e no Instagram. O que vocês têm que fazer? Curte o Dupla de 7 Store para saber o que estamos vendendo e os nossos novos conteúdos de venda. E também seguir o nosso material no Dupla de 7 Oficial. Porque eu vou dizer que o Dupla de 7 vai aparecer. Até a próxima!